Emagrecer não deveria ser tão difícil, você não acha? Se você ou seu paciente está tendo dificuldades para emagrecer e percebe que a cada ano essa dificuldade aumenta, já fez muitas dietas, quase todas as dietas da face da Terra e até emagrece um pouco, mas depois volta tudo novamente. Então hoje nós vamos falar por que muita gente tem dificuldade para emagrecer e o que causa essa dificuldade para perder aqueles quilinhos a mais. Eu posso apostar que certamente a maioria das pessoas que você conhece querem perder 2 ou 3 quilinhos, mas muitos não conseguem. E olhe, se você seguir à risca o que você vai aprender neste vídeo, em 15 dias você pode ter bons resultados, tanto em você, se você quer emagrecer, como nos seus pacientes. Então vamos ver qual que é a causa, o que está causando essa dificuldade para perder peso. Para a medicina chinesa, o baço ele tem muitas funções importantes no nosso organismo, como auxiliar na digestão no estômago, regular a umidade do corpo, manter o nosso intelecto, a nossa capacidade de aprendizado também. E desde o ponto de vista da medicina chinesa, o baço e o pâncreas são uma coisa só. É um único órgão, por incrível que pareça, né? E eles juntos formam o principal órgão da nossa digestão. E ele controla também o nosso peso corporal. Então vamos entender melhor por que ele é tão importante para a nossa saúde e para quem quer perder peso. Quando você come, o estômago ele tritura os alimentos e ele manda para o baço. Então o baço ele vai separar o que presta do que não presta. E aí o que vai acontecer? Você vai absorver os nutrientes, as vitaminas, os minerais, enfim. Isso significa que quando o baço não funciona bem ou não funciona de uma forma eficiente, o que vai acontecer é que você vai ter um atraso na digestão. Então, o organismo ele vai ter uma menor absorção de nutrientes também. Ele não vai assimilar a quantidade de nutrientes que ele precisa para se manter saudável. Então, quando o organismo finalmente consegue absorver qualquer nutriente, como gordura, vitaminas ou açúcar, o que ele vai fazer? Ele vai absorver muito mais do que ele deveria absorver se ele estivesse funcionando normalmente. Então, por exemplo, se você deixou de comer gorduras porque fez uma dieta, ou seu paciente deixou de comer gorduras, quando voltar a comer, vai assimilar muito mais do que o corpo precisa. Já quando o baço está funcionando bem, ele só vai assimilar aquilo que o corpo realmente precisa. É o baço que absorve também o Qi dos alimentos. O que é o Qi? Eu vou explicar o que é o Qi para quem é novo aqui no canal e não entende nada de medicina chinesa oriental. Bom, o Qi é a energia vital que se encontra nos alimentos e em tudo que é ser vivo. O Qi é a energia vital que também circula pelos nossos meridianos ou canais de energia que passam pelo nosso corpo e também passam pelo microsistema que nós temos na mão. E quando nós estamos saudáveis, essa energia, o Qi, ela flui livremente por todos esses canais energéticos. Então, quando o baço não produz energia do alimento através do Qi dos alimentos, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar fraca, vai ficar cansada, porque vai ter uma grande deficiência energética. Outra função muito importante do baço é que ele remove o excesso de umidade do organismo. Por exemplo, eu vou explicar melhor. Quando você fica inchado, quando você está com retenção de líquido, é seu baço que não está funcionando bem, que ele não está conseguindo remover essa umidade. O outro dia, inclusive, eu vi no Instagram uma publicação que me chamou a atenção, né? Sabe aquelas fotos que aparecem do antes e do depois? Aí a mulher ela fez uma drenagem linfática na paciente dela, ela estava mais cheinha e inchada, e aí depois ela postou a foto depois da drenagem. E é assim, né, gente? O que acontece aí não é que essa pessoa emagreceu fazendo massagem, é que a massagem eliminou a retenção de líquido, né? Mas aquilo em 2 toques vai voltar, principalmente se o baço daquela mulher, daquela pessoa, não estiver funcionando bem. E essa retenção de líquido, quando ela é muito frequente, a médio e a longo prazo, vai se transformar em fleuma no nosso organismo. E essa fleuma, o que é? É essa umidade, esse líquido que não está já tão fluido. E o que acontece é que o baço ele não remove essa fleuma, isso vai se acumular nos tecidos em forma de massas. Por exemplo, catarro é fleuma, mioma é fleuma, cistos é fleuma, gordura localizada também é fleuma. Então, se o baço está forte e funcionando bem, ele remove essa umidade do nosso organismo e vai evitar que se forme essa fleuma.
E geralmente, quando a alimentação ela segue os padrões da medicina aqui da medicina ocidental, que na verdade eles aconselham a pessoa a comer muita salada, muitas verduras cruas para poder emagrecer, quando a pessoa ela vai fazer uma dieta, certo? Então tudo isso vai piorar ainda mais e você vai ter ainda mais dificuldades para emagrecer. Ou você não vai conseguir de jeito nenhum que o seu paciente emagreça. É importante que você entenda quais são os hábitos que desequilibram o baço. Primeiro eu vou falar do que prejudica o baço e depois eu vou dar algumas orientações que equilibram o baço. E também vou mostrar um protocolo que você vai aplicar no microsistema da mão e que vai ajudar a melhorar o funcionamento do baço, certo? Bom, primeiro, o baço ele se desequilibra com alimentos de essência fria e crus, certo? Todo mundo que faz dietas come muita salada e muitas vezes só salada, mas o que acontece é que o baço, para fazer a digestão, ele não gosta de frio e esses alimentos crus, a essência deles é fria. Então, quando a gente exagera nos alimentos crus, o que vai acontecer? Lembra que eu falei antes que o baço ele elimina a umidade do nosso organismo? E aí quando você come muito esse tipo de alimento, o seu baço ele vai perder um pouco essa capacidade de remover essa umidade do corpo. E assim, hoje nós não vamos aprofundar muito nos conceitos da medicina chinesa, mas resumidamente, é isso que acontece quando você exagera no consumo de alimentos de essência cru e fria, ou seja, se você faz dieta onde come salada e alimentos frios, ao invés de emagrecer, você vai inchar. Não é que você não possa comer, você pode comer, mas você deve dar preferências para alimentos cozidos ou alimentos que não tenham essência fria. O que você pode fazer também é misturar alimentos de essência quente com alimentos de essência fria. Para melhorar a nossa digestão, para que ela seja boa, a gente precisa de um ambiente quente. Por isso, nada de bebidas geladas na hora das refeições, porque isso vai atrapalhar e muito o funcionamento do baço. Então, o que vai dar esse ambiente quente para poder fazer bem a digestão? O que vai aquecer o seu sistema digestório, por exemplo, é um caldo quente uns 20, 15 minutinhos antes das refeições. Ou, por exemplo, também um caldo apenas daquela água das verduras, sabe? Ou até mesmo um consomé. Na Itália, eles tomam muito a grappa, que é uma bebida alcoólica que se toma muito, não só na Itália, como também na Espanha e em outros países, com o propósito de facilitar a digestão. O álcool em pequenas quantidades, ele acelera a digestão realmente. E assim, né, gente, não é para se embebedar, certo? É apenas um pouquinho que eles tomam, essa quantidade apenas, que isso vai ajudar realmente a melhorar a digestão. Inclusive em Minas, eles tomam a cachaçinha com esse propósito também. Tem que deixar claro, né? Então, para aquecer nosso sistema digestivo, é necessário que se tome um caldo quente antes das refeições ou até mesmo um chá. Isso já vai ajudar também. E outra coisa muito importante que acaba com o funcionamento do baço é o excesso de ansiedade e preocupação. Ixi, agora já complicou, né, gente? Bom, quando o seu paciente fica se preocupando muito com algo, por exemplo, com uma conta que ele tem para pagar, com algum problema que ele tem, ele fica o tempo todo pensando nisso, ele fica o tempo todo com esse problema na mente, a pessoa ela não dorme de preocupação e isso atrapalha muito o funcionamento do baço, porque a preocupação em excesso faz com que o seu corpo ele aumente a produção de cortisol e o cortisol ele causa retenção de líquidos, irritabilidade também e a longo prazo problemas cardíacos, porque assim, ó, primeiro o coração ele começa com uma disfunção energética e depois se você não cuida disso, começa a afetar o órgão físico e aí você pode ter problemas cardíacos. Bom, agora vamos direto ao ponto, literalmente. Esse protocolo que aparece na imagem é para tonificar, certo? Para dar energia para o baço. Só mais uma coisinha que eu acabei de lembrar. Além do caldo quente antes das refeições ou até mesmo do chazinho, você pode comer alimentos também de folhas escuras, como couve, agrião, brócolis, espinafre. Isso também vai ajudar muito a melhorar a função do baço. Tem algumas raízes também que ajudam a fortalecer o baço, como o gengibre, o inhame, a mandioca. Esses alimentos também tonificam o baço. E outra coisa muito importante também
assim, ó, uma característica de quem tem o baço com deficiência energética é que essa pessoa ela vai ter muita vontade de comer doce, sabe aquela vontade desesperada de comer doce? Quem tem isso, gente, é porque tem o baço com deficiência energética. Quando o baço ele não está funcionando bem, a pessoa ela tende a ter essa vontade assim desesperadora por doces. Mas doces, que tipo de doce? Ela tem vontade de comer chocolate, bolinho, balas, pudinzinho, né? Sabe? Mas esse tipo de doce, gente, ele faz muito mal ao baço, certo? E outra coisa também, você precisa aconselhar para o seu paciente, ou até mesmo se você quer emagrecer, reduzir ao máximo o consumo de lácteos, porque eles sobrecarregam também ainda mais o baço e vai fazer com que você acumule mais umidade e também de que você vai inchar, certo? Então você precisa restringir o consumo desse tipo de alimento, de leites e derivados. Então agora sim, vamos direto ao ponto, que são os pontos que aparecem na imagem, certo? Então você vai aplicar esse protocolo, você pode fazer ele todos os dias de preferência, lembrando que cada ponto precisa ser pressionado pelo menos durante 3 minutos cada ponto, certo, gente? E não adianta nada você só aplicar o protocolo e depois seguir com os mesmos hábitos que estão te causando essa disfunção no baço. E assim você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir com que seu paciente emagreça. Só para resumir, lembre quais são esses hábitos. Nada de leite e derivados, bebidas frias, principalmente na hora das refeições. Nada de muita preocupação, principalmente na hora das refeições, certo? Então, aplica esse protocolo todos os dias, você pode ensinar esse protocolo para o seu paciente. Então, se você conhece alguém que já fez de tudo, faz dieta, se mata na academia, essa pessoa ela não está conseguindo emagrecer, compartilha esse conteúdo que certamente você vai ajudar ela. Em 15 dias, se você ou seu paciente, qualquer pessoa aplicar o que aprendeu neste vídeo, eu te garanto que você vai ter bons resultados. Então já aproveita, deixa o seu like aqui se você gostou e a gente se vê nos próximos vídeos.